Você que tem muito estudo, aquele, não é só você, qualquer um que tiver muito estudo, Tá. tende a querer procurar problema nos outros. É mesmo. Não adianta querer procurar o que é certo, o que é errado, o que é fingimento, não é fingimento, dentro de uma religião de simplicidade, porque ele vai achar. Ele vai achar problema em tudo. Ele só não vai achar problema em si. Porque para achar ele vai precisar de uma coisa chamada espelho, né, filho? E muitas vezes ele vai cobrir o espelho porque ele não vai querer enxergar a mesma imagem. É aí que mora o diabo. O diabo está aí, filho. Eita. Mora o diabo. Então nós vai usar roupa. Quando menino, eu vou falar como menino. Quando doutor, eu vou falar como doutor. E eu não estou mentindo. Eu estou falando como funciona. Então não precisa de ficar colocando dúvida nisso, naquilo, porque a luz está na mensagem e não na fala, filho, daquele médium. Não está na roupagem, está no ato. É a atitude que justifica a vontade de Deus no trabalho de Umbanda. O cego da cabeça é o pior cego que o cego da visão. O cego da visão desenvolve um monte de outro conhecimento. O cego da cabeça ele se fecha com o mundo inteiro. Se eu me desculpe eu prosear desse jeito, eu tô sendo um pouco tosco, um pouco risco, mas é para dar entendimento que agora vocês estão caminhando numa senda, filho, que vai trazer muitos filhos que vão ter dúvida. A minha vontade não é arrambanhar a gente para dentro da Umbanda, não. A minha vontade é só perpetuar o coração bom e não o pensamento de crítica por vocês.
O cego da cabeça é o pior cego que o cego da visão. O cego da visão desenvolve um monte de outro conhecimento. O cego da cabeça, ele se fecha com o mundo inteiro. A minha vontade não é arrambanhar a gente para dentro da Umbanda, não. A minha vontade é só perpetuar o coração bom e não o pensamento de crítica por vocês. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas lá do cruzeiro. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Sabe, filho? Pai Joaquim, Sim, senhor. é uma satisfação enorme, sem palavras, de falar com o senhor novamente. Às vezes carece, nós temos uma prosa, né, filho, para poder falar das coisas que tem que ser falado. Viva! Hum. Mas eu vou deixar o senhor falar primeiro, então, Filho, eu tenho escutado, tenho visto muita gente acompanhando esse trabalho de vocês. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vamos lá. Existe médio bom, existe médio que não é bom. Existe entidade que fala direto, que não fala do mesmo jeito. Existe gente que está fingindo. Então eu vou contar uma história para você, você vai entender. Tá. A senhora Dona Maria, que ela morava lá no sertão. E desde pequena ela começou a frequentar os terreiros. E ela via sempre os outros trabalhando com as entidades. E uma vez, filho, falaram para ela assim, você está na hora de desenvolver, tem que receber espírito. E ela falou assim, eu não sei se eu tenho dom dessas coisas. E forçaram tanto, botaram para rodar tanto no meio daquela gira, ela começou a trabalhar lá no meio, né, filho? Aí estava lá. E os outros, as pessoas que em vez de tomar passe com as outras entidades que já eram antigas, começou a campear um jeito de ficar tomando passe e de prosa mais com as entidades dessa Sinha Maria aí. Que a entidade dela se respondia, inclusive, com o mesmo nome, falava assim, o nome da mulher era Maria, e ela respondia sempre com a entidade que trabalhava com ela, era Sinha Maria. E dizia de tudo, filho. Dizia de cobreiro, que era uma beleza, de impinge, de bucho virado, tudo ruindade de criança que vinha com zóio gordo, até bicheira de gado, ela rezava e acontecia. E ela era uma mulher de muito pouca escrita. Né? Ela trabalhava sempre com 3 gainhos, um cara de gás só de arruda. Podia ser gás até de mamona, qualquer coisinha, mas ela fazia questão, quando ela estivesse tambucando lá dentro, sempre tinha que ser com aquele raminho. E muitos anos ela tambucou lá, e aquele terreiro que ela ia lá, ela deixou de tambucar, porque era tanta inveja, que ela parou de frequentar o terreiro. Ela começou a atender as pessoas em qualquer hora na casa dela. E aí as pessoas falaram assim, será que é ela ou será que é entidade? Ela fala que é Maria, dali a pouco fala que é Sinha Maria, não dá para saber quem é quem. Mas o que acontecia de caridade é que toda criança que viesse com bucho virado na frente dela, saía boa. Às vezes essas chagas postulentas que pega bicheira, ela rezava e sumia. Ela tinha muita fé. O médium tinha muita fé. Ela é de muito pouca escrita. Ela desencarnou com muitos anos. E muita gente fala assim, ela era médio consciente, médio inconsciente. E as pessoas iam porque, olha, era muito bonito ver ela trambucando. E uns dias antes dela desencarnar, ela pediu para uma sobrinha escrever para ela.
e falou assim, eu quero fazer uma confissão para vocês. Eu nunca recebi um espírito. Eu nunca perdi minha consciência. Eu via que minha mão tremia, por isso que eu usava meu gainho de arruda, um gainho verde para benzer. Eu pedia para que o espírito que estivesse ali do lado me desse intuição. Mas eu nunca me senti incorporada. E eu peço perdão para aqueles que acharam que eu estava enganando, mas eu estava em oração. Então eu vou lhe falar uma coisa, filho. Essa médium era uma rezadeira, uma benzedeira muito forte. Encostava uma entidade com ela. Mas o pobre das pessoas só pensa que só é de confiança quando o médium está falando do jeito de outro espírito, quando muda a linguagem, e quando está muda o vírus, vai para trás, tem os trejeitos. Eu tenho meus trejeitos, mas não é todo mundo que tem que ter seus trejeitos. Então, naquele momento, ela fez a confissão dela, falando assim, eu não era fingimento, mas não deixava de ser, porque eu nunca deixei um espírito tomar meu corpo. Minha mão tremia, pois na mão dela foi curada muito mais gente do que muito médium, até hoje, que está incorporado com aqueles guias mais formosos. Tem uns guias que vêm que falam até em outras linguagens, que falam umas coisas bonitas. Tem uns que vêm lá da mesa branca, mais acima da mesa branca, da Seara Bendita, que falam umas coisas bonitas de evangelho. E às vezes, as curas que eles são bons de palavra, e às vezes na hora de fazer a cura, a Maria curava mais que eles, porque na simplicidade dela, ela cria na força de Nosso Senhor que abençoava as pessoas. E realmente hoje eu te digo, tinha um espírito de Sinhá Maria que grudava ali na Maria na hora do trabalho. Mas não tirava a consciência dela, não. Porque ela queria estar sempre sabendo onde é que ela estava pisando e cada um que vinha se consultar na casa dela. E ela nunca cobrou nada, filho, por isso. Queria dar um meio de carne para os filhos dela, queria dar um agrado, uma vela, ela aceitava, mas nunca cobrou nada, não. E ela também nunca foi de criticar ninguém, não. E ela nunca foi no terreiro dos outros ficar olhando se aquele ali está incorporado. Aquele ali não está incorporado, aquele ali é um bom médio, aquele não é um bom médio. Porque para julgar, filho, é só Deus. Só Deus que te dá o direito de julgar, né, filho? Então você vai escutar coisa que esse negro velho vai falar. Uma hora eu vou falar trabalho, outra hora eu vou falar trambuco, outra hora eu vou falar pico. Vai dos nossos jeitos, filho. Às vezes eu acho que o filho não vai entender o que eu vou falar. Às vezes, o que adianta eu chegar para um moço novo e falar para mim, e eu vou falar para ele, pataco. Só para ele ter o trabalho de perguntar para o camboneiro do lado que é pataco, se eu posso falar dinheiro. Então, para alguns, filho, eu posso falar do meu jeito. E para outros, não carece de falar assim. Eu posso falar carecer, como posso falar precisar. Filho? Eu tenho entendimento, filho. Mas na minha simplicidade eu gosto de largar o meu jeito, que é mais bonitinho. Eu gosto do jeito que eu falo com vocês, eu sei que isso planta uma alegria, mesmo nas coisas, que é pelo menos bonitinho. Eu sei que eu sei falar isso. É bonitinho de jeito de falar com os negros velhos. Agora nós vamos falar numa coisa mais firme. Vamos. A Umbanda tem três tipos de entidade forte, que as pessoas às vezes falam assim, mas quem que é o mensageiro que é mais forte na Umbanda? É os caboclos, os Ogum, são os caboclos de Xangô, quem são? A Umbanda é uma coisa muito simples, baseada em 3 linhas, que é a linha de Herê, a linha de Preto Velho e a linha de Exu. Então você fala assim, os caboclos vêm toda a linha, mas as 3 primeiras, se você quiser ter entendimento, você vai ver. A Umbanda é uma mistura de religião, ela não abarca a religião dos índios, dos brancos, dos negros. Quem que são os brancos nessas horas?
Os brancos nessas horas são os Exu, é a linha de Exu. Que puxa mais para aquele lado dos brancos mesmo, que bebe, que fuma, que traz os costumes do branco. Tá certo. Os preto velho traz os costumes do preto velho, de pintar um pito de barro, de falar mais diferente. E as crianças, eu posso dizer para você que elas têm a simplicidade dos índios. Que o índio, quando ele recebeu o povo nessa terra, ele não veio com maldade. Ele recebeu. Ele foi morto, foi perseguido pelos brancos. Mas ele tem as crianças têm a simplicidade dos índios. Não estou falando que o Zerê é índio. Estou falando da simplicidade na evolução espiritual. Sim. Então, aí tem os fundamentos. Eu gosto muito de falar de 3, né, filho? É. Então, aí tem 3 linhas que são fundamento da Umbanda. Depois vem as outras linhas, que é auxiliar, e vem dar força e sustentação para o trabalho. Às vezes, filho, agora eu vou responder perguntas de muita gente. Viva! Às vezes, o mesmo espírito, esse mesmo espírito pode responder em 3 linhas, e às vezes até mais. Por que o espírito vem de um tipo de culto de lá dos Oriente, e aqui ele vem aqui e responde como o nego velho? Por que o espírito daqui às vezes trabalha nesses índios do norte daqui, de terra distante? Ele vem na Umbanda, ele dá um outro nome, às vezes até de pena branca. Por que tem tantos espíritos que eles vai para lá, porque nós se ajusta no curto que vocês criaram na Terra. Então, às vezes tem assim, o mesmo espírito, eu posso dizer para você, pode alimentar um herê, um preto velho e um Exu. Às vezes é um espírito que se divide no conhecimento desses 3, porque ele pode ter sido uma criança, ele pode ter sido um branco bebum, ele pode ter sido um preto sofrido. Se ele tem esse conhecimento, essa visão, ele pode usar a roupa que ele quiser. Nossa. Então ele vem. Se você está numa festa de criança, se ele está na sua irradiação original, que a gente fala, o espírito ele vai vir como criança. Mas isso não é para satisfazer a vontade do médium. Não é para satisfazer a vontade é para satisfazer o culto da Umbanda. Você acha que tem todas as crianças que estão trabalhando numa festa de Cosme e Damião, ou você acha que é criança? É só o espírito tomando uma roupagem, filho, porque vocês usam uma fantasia na Umbanda. Essa fantasia significa 7 linhas. Vai ter o marinheiro, vai ter o boiadeiro, vai ter o cigano, vai ter o caboclo, vai ter a sereia, vocês têm essas histórias. Porque a Umbanda é uma história contada para a terra desse mundo que vocês vivem aqui. Essa terra que vocês pisam é a terra da Umbanda. Então não adianta você catar Umbanda e querer explicar lá na terra dos norte, lá daqueles indiferentes, porque ela nasceu para vocês. É uma religião para vocês. Muita gente da linhagem de kardecismo, de outras linhas mais evoluídas de leitura, vai falar, Umbanda bagunça, Umbanda mistura, Umbanda isso, Umbanda aquilo. Pare de criticar, filho. Se você parar de olhar e julgar, vai com o coração aberto daquele simples que vem do meio da roça. O homem trambucou aquela terra o dia inteiro. Ele tirou bicho, tirou carrapato de cavalo, ele limpou e ainda de noite ainda vai no terreirinho dele para tomar o passe. Na simplicidade dele, Deus está concedendo a bênção que ele merece para ter mais força no outro dia levantar cedo, levar sua boia, esquentar a boia no sol e ainda continuar trambucando. Que direito que eu tenho, se eu tiver um pouco mais de estudo, de criticar essas pessoas? A Umbanda é muito simples, filho. E a Umbanda nasceu para gente simples. Se vocês querem chegar e procurar grandes ensinamentos, você tem que ser digno também de receber esse ensinamento.
Porque hoje um filho vem e critica Umbanda. E se nós sempre dá exemplo do Arcanjo Miguel, né, filho? E se o Arcanjo Miguel chegar na frente e falar assim, então agora você vai falar, você para mim está inferior a mim. Então você vai falar para mim na minha linguagem, no meu conhecimento. Porque o conhecimento de uma pessoa que critica, perto do conhecimento daquele que tem muita sabedoria, não é nada. Por isso que Deus falava para não julgar, filho. Não julga para não ser julgado. Nisso aí meu cavalo também está muito errado. Ele olha e julga. Aí eu dou aquele exemplo da Maria. A Maria curava. Independente se ela estava ou se ela não estava. Incorporada, ela curava. Então cada um, filho, tem que cuidar da sua parte e com fé e proteção de Deus para não cair na dúvida da religião. Porque a partir do momento que você tem dúvida, aí você está tirando Deus, está deixando o inimigo entrar no lugar. E não é permitido, na espiritualidade, a dúvida. Porque a dúvida faz divisão. E a divisão é o próprio que vocês chamam de diabo. O diabo vem para dividir. E se você está permitindo que a divisão entre o sábio e o nécio, vocês falam, entre o experiente e o não experiente, o velho e o novo, se você permite divisão, aí você não está trabalhando na Umbanda, que a Umbanda é união. A Umbanda, ela não é de tirar, de separar, ela é de congregar. Deus recebe nos braços todos os filhos. A religião que começar a separar aquele porque é preto, aquele porque é índio, aquele porque é diabo, é a visão do homem, filho. A Umbanda, ela é um dos braços de Deus. E as entidades, os orixá, a sereia, o boiadeiro, são a forma de explicar que o ser humano dessa terra tem para poder explicar Deus no conhecimento caboclo dele, filho. Eu estou falando aqui para dar um entendimento, porque às vezes uma entidade vem, ela fala como menino, porque aquela pessoa vai entender a linguagem de menino. Às vezes aquela entidade pode vir e falar como doutor, porque aquela pessoa vai ter entendimento de doutor. E às vezes ela pode vir tosca, bater pé no chão e fumar cachimbo, charuto, e dar os passos e tirar o obsessor. Porque esse é o jeito que os caboclos trabalham. E às vezes pode ser a mesma entidade fazendo essas três coisas. Isso não está sendo fingimento, está sendo vestimenta. Porque quem precisa enxergar a entidade, o verdadeiro médium sabe se ali tem entidade. Aquele que é vidente sabe se tem entidade ou se não tem. Mas muitos vêm e ficam esperando. Vamos ver se ele bate o pé no chão para ver se é caboclo mesmo. Esses olhos de crítica tem que estar fora da Umbanda. Porque uma mesma entidade pode vir em muitas linhas. Pode sim, é por isso que existe o cruzamento da linha também. E eu vou falar para você, eu trabalho muito cruzado com o caboclo. Olha. O caboclo Tupinambá trabalha muito comigo. Por quê? Porque nós usamos o mesmo médium. Então nós vamos usar a roupa. Quando menino, eu vou falar como menino. Quando doutor, eu vou falar como doutor. E eu não estou mentindo. Eu estou falando que funciona. Então não precisa de ficar colocando dúvida nisso, naquilo, porque a luz está na mensagem e não na fala, filho, daquele médium. Não está na roupagem, está no ato. É a atitude que justifica a vontade de Deus dentro do trabalho de Umbanda. Então, vamos retesar essas guardas, vamos guardar os arcos, vamos diminuir um pouco as críticas e faça uma oração. Se começar a vir dúvida na cabeça, faça uma oração. Vigiai e orai. Estou falando para você, presta atenção. Se você souber a diferença, se aquilo ali tem luz ou não, nessa hora você está vigiando. Agora, se você orar sem vigiar, você está sendo cego. O cego da cabeça é o pior cego que o cego da visão. O cego da visão desenvolve um monte de outro conhecimento. O cego da cabeça, ele se fecha com o mundo inteiro. Se me desculpa eu vim prosear desse jeito, eu tô sendo um pouco tosco, um pouco ríspido, mas
é para dar entendimento que agora vocês estão caminhando numa senda, filho, que vai trazer muitos filhos que vão ter dúvida. A minha vontade não é arrambanhar a gente para dentro da Umbanda, não. A minha vontade é só perpetuar o coração bom e não o pensamento de crítica por vocês. Agora eu falei o que eu queria falar, agora você vai falar o que você quer falar. Eu vou instigar o senhor a falar mais ainda, quer ver? O que você quer saber? Eu quero saber assim, o menino que está desenvolvendo hoje, inclusive hoje eu tive essa pergunta escrita e enviada para mim. Eu sou médio consciente, quero virar inconsciente, como faço? E a história do senhor hoje ensinou a gente a dar valor ao presente que a gente recebe. Não importa a cor, a profundidade. A Maria, quando ela trabalhava no centro dela, ela era consciente, mas ela não dizia para os outros que era consciente, porque na consciência dela, ela sabia exatamente o que a Sinhá Maria estava fazendo, que é um dos lados espirituais dela. A Maria, ela via quem é que passava pelo batente da porta dela. Porque aquele que é inconsciente, às vezes não sabe. Às vezes o inconsciente está trambucando lá com a entidade está tão preocupada em trabalhar, e uma pessoa ruim pode entrar com um pó de pemba e jogar dentro do terreiro. Então assim, eu não condeno quem é consciente, eu não condeno quem é semiconsciente, e aquele que é inconsciente preste muita atenção. Porque o inconsciente é o que pode ser mais usado pelos os espíritos batedores. Porque aí, muitos médicos o tempo vai perder consciência. Muitos médios, do mesmo jeito que começou, vai terminar. E muitos médios vai ficar com a semiconsciência. Você vai saber a qualidade do trabalho quando aquilo tiver resultado e luz. O médio é só um médio, filho. Você sabe por que eu fico assim? Muitos ficam assim, conscientes, por verdade. É por vai depois falar, bater no peito e falar, eu sou inconsciente. Quantos filhos não saem da Umbanda e vai para as outras linhas, né? De inquice, de linha africana mesmo, de candomblé, porque depois de fazer os tal dos buri, de fazer os despachos, de fazer as obrigações, ele vai esperando a inconsciência. Depois dos cortes que é feito, muitos filhos vai perdendo mesmo. Mas é outro tipo de trabalho espiritual deles. As ervas fazer mudança na consciência da pessoa. O batuque faz a diferença. Um terreiro onde tem batuque, não sobra tempo para o médium pensar. Só sobra para a entidade girar, dar seus passes. Nem vai dar muita mironga. Eu vou ser sincero, filho. Às vezes uma pessoa que está dando um rum do meu lado, eu quero falar com a pessoa, o outro está dando um rum, nem rompido do lado, que é bater nos tabaques. Às vezes eu estou carecendo de um pouco de mais silêncio para poder passar minha mensagem para o filho. Mas cada um tem o seu jeito de trabucar. Mas assim, não busque a inconsciência como se a inconsciência fosse a coisa mais maravilhosa. É uma faca de dois. Muitas vezes buscar a inconsciência é a vaidade do médium. Quem vai determinar se o médium deve ser consciente ou inconsciente é a entidade que vai trabalhar. Se ela está trabalhando bem com o fio que é consciente, tá bom, filho. A diferença é não botar as palavras na boca do guia. A diferença é se entregar completamente. Deixar a entidade falar. Isso só se prende com o tempo. Tem muito gafanhoto pequeno, esses muitos de 7, 8 anos que já trabuca tão bonito. Nossa. Deixa. Cada um tem o seu tipo de mediunidade. Cada um tem o seu tipo de mediunidade. Quem vai determinar a consciência ou a inconsciência é também o corpo. Tem gente que tem um corpo diferente, vocês não são igual. Um dedo não é igual ao outro, né, filho? Então o médico não pode ser igual ao outro. Quando um médico quer ser inconsciente, só porque o outro diz que é inconsciente, isso chama inveja. Aí se isso chama inveja, isso chama cobiça. E se chama cobiça, isso é pecado. Aí já está fazendo o primeiro pecado no terreiro. Eu sou inconsciente porque o pai de santo é inconsciente. E eu vou lhe falar, muitos pais de santo dizem que é inconsciente
E não é, filho. É só para ganhar crédito. É só para ganhar crédito. Então, o verdadeiro médium é aquele que deixa a entidade trabalhar. Se ele sentir na cabeça, tome um banho de 3 ervas, não é para ele botar na cabeça, tome um banho de 3 ervas, mais 4 pedras, mais isso, mais aquilo. É para passar a mensagem que foi passada. A diferença, você pode ver muito médico que é consciente e depois do trabalho fica tombado. É. Porque o trabalho de um consciente e de um semi-consciente é muito grande, porque o tempo todo ele tem que tirar o seu ego do lado de fora e deixar só a entidade fora. Mas assim, não é desmérito não, filho. Não é desmérito. Agora, tem muita gente que vai por carência e quer trabalhar. Eu quero trabalhar na Umbanda, eu quero trabalhar na Umbanda, eu quero trabalhar com esse, com aquele. E às vezes ele quer mudar, ele quer aparecer. Isso é só o tempo, filho. Fazer um filho perder o jeito egóico dele ser, né? Tira o ego dele. Aí é muito difícil fazer o filho perder. Porque às vezes ele está fazendo só por falta de carência. Ele não tem atenção. Jesus, quando fala, o mestre não é reconhecido na sua própria terra. Às vezes o médico quer desenvolver numa casa que é uma casa só de rapadura. Ele vai desembarcar, ele vai cair dentro de um lugar que ele não é o espaço dele. Então ele vai, muitas vezes, desenvolver errado. Muitas vezes ele vai inventar que está incorporado para aparecer. Mas isso aí, quem cuida não é espiritismo. Quem cuida é os doutor. É os doutor que cuida da cabeça. Muitas vezes, aí por que muitos procuram essa linhagem de trabalho? Que o meu cavalo trabalha. Porque vai usar as plantas para a planta tirar a vaidade do médium. De xamã? É. Uhum. Entendi. Nossa. Mas tem um argumento que me parece saudável, até certo ponto também, que inclusive o que eu fazia no início, dizendo assim, bom, eu quero ser inconsciente para ter certeza que eu não vou interferir no trabalho da entidade. Tem várias ideias, né, filho? Você não vai poder falar, eu quero assim, porque você tem desenvolvimento para isso. Uhum. Agora, muitos vai ser por vaidade. E outros vai ser simplesmente porque tem que ser. Né, filho? Agora, você fala para ele. Tá. Aqui nessa casa aqui que você veio, você comungou das plantas com eles. Viva. Tá? E a planta facilitou a incorporação. Facilitou. Assim também funciona com aqueles que não... Para tirar o ego da pessoa, é necessário, às vezes, uma coisa exterior. Pode ser um copo de água com açúcar. Mas se ele acreditar que aquilo vai ajudar ele a incorporar, vai funcionar. É que as plantas que vocês trabalham aqui são plantas mais fortes. Mas assim, busca as curas da planta. Saiba que quando o seu caboclo está com falta de força, toma um banho de maracujá com capim caboclo, que aí melhora. Tem aqueles capim cidrão também, é muito bom. Tomar banho daquele com manjericão e com folha de maracujá, aqui dá uma força no médium. Então, saber usar as plantas, tanto as plantas medicinais quanto as plantas poderosas. Aí saber usar para poder desenvolver. Essas plantas, o povo chama de docidona, tem muito nome nela. Tem docidona, beladona, zabumba. Ela não é para ser tomada de boca, porque aquilo é veneno. Mas se você souber colocar ela nos lugares certos do corpo, ela vai desenvolver uma sensibilidade no ser. Os punhos, os pés, alguns lugares, onde ela vai entrar a energia dela pelo seu corpo físico e vai relaxar o ser. Não estou falando para beber veneno, mas a diferença entre o veneno e a cura é a dose, né? Não, filho, isso aí sabe disso. Sim, senhor. Eita. Então, o senhor falou para, se faltar força pro seu caboclo, tomar um banho assim e assim. O que quer dizer isso, faltar força? Quando ele não está conseguindo fazer o acoplamento, né, filho?
Ah, O encavalamento que nós chamamos. uhum. Porque o médium está muito arredio. O médium está com dúvida. O médium está fazendo coisa errada na vida. Então, se você sente que a entidade precisa de mais força, você vai tomar o banho dessas ervas, porque essas ervas vai trabalhar o seu corpo. Aí o seu corpo vai estar... É como colocar um óleo no motor, que vocês falam, para funcionar melhor. Toma um banho que vai funcionar melhor, mas não é o caboclo que vai funcionar melhor. É. Seu corpo que vai estar menos arredio, filho, Hum. para receber o caboclo. Mas não fique pensando que o caboclo vai entrar no corpo. Porque para o caboclo entrar no teu corpo, tem que tirar teu espírito, né, filho? Não dá. Não dá. Ele vai sempre te envolver, filho. Vai ficar em volta. Hum. Se você cair em sonolência, é um bom. Uma planta muito boa, filho, que pode facilitar o começo de incorporação, Ah, é a tal da erva do sonho. Você compra essa erva do sonho, coe, planta ela, e se você tomar o chá da erva do sonho antes de dormir, você vai começar a receber as mensagens dos seus mensageiros. Então, assim, é só de conhecer. Mastiga umas flores de oripepê e bota debaixo da língua. Você vai ver que vai facilitar também no começo do trabalho. Você quer uma florzinha amarela, bota debaixo da língua. é. Mastiga antes do trabalho e lava os olhos com oripepê também, com erva de Santa Maria. Tem muitas coisas de planta que você pode usar para poder fazer na incorporação. A Umbanda é toda planta, filho. O sangue que é usado na Umbanda é o sangue das plantas, que é verde. A Umbanda não precisa tanto de sortar menga. E menga é o sangue dos bichos, que é feito, às vezes, matança, mais na outra linhagem. É. Mas quando você não carece de usar tanta matança, ou não usar nenhuma, você pode usar o sangue das plantas. Desde que você respeite a planta com o mesmo respeito que você respeita o irmão. Se você vai cortar um galho, filho, primeiro conversa com a planta. Dá um passe na planta. Fala com o espírito daquela planta para ela ter mais força a partir do golpe que você vai ter. Então, se você viver em comunhão com a fonte do remédio, a medicina vai estar sempre na tua mão. Nossa. Meu Deus. Que interessante, a gente nunca pensou nisso, né? Que de uma folha, de uma planta que a gente corta metade dessa folha e a outra a gente não agradece, não faz a sintonia, ela pode ficar, entre aspas, assim, meio sentida, né? Mas isso, ó, tem muita planta que é muito fraca. Ela é forte e fraca ao mesmo tempo. Corta um pé de arruda mesmo, de arruda no dia errado, na hora errada e com a intenção errada, o pezinho vai secar. Você cata um pé de alecrim e cata um galho dele sem dar nem... Dá um passe na planta depois, para ela se recuperar. Se dá um golpe, leva e vira as costas, vai embora e vai ferver, a planta vai secar. A vida é um ritual. A vida é um ritual. Então, se você trata com respeito às plantinhas, que as plantas não têm a mesma estrutura que vocês têm. Tem planta que você passa por ela seca. Né, filho? Então tem planta que você tem que... E ela, ao mesmo tempo, ela é forte e fraca. Tem que saber trabalhar com o espírito da planta também. O dia que todo mundo começar a trabalhar com o espírito das pedras, das plantas, do mundo, essa terra vai deixar de ser tão ambiciosa e tão cheia de dúvida, e tão cheia de mesquinharia, e vai baixar um pouco a guarda. Tem que vigiar e orar, tem que vigiar e orar. Mas abre seus corações e não fica o tempo todo querendo atacar tudo ao seu redor. A Umbanda é só mais uma coisa que está sendo atacada. Quem ataca o irmão, passa por cima da plantinha e não está nem dando valor. Se aquela planta é um pedaço de capim, que também tem seu valor, ou se é um pé de pé amarelo, que demora tantos anos para dar flor. Tem que vigiar e orar. Mas vigia suas atitudes para poder, na hora de orar, ser ouvido por Deus. Está tudo ligado, filho. Tudo. Essa terra é um mundo, trata da terra como que ela fosse a sua própria mãe. Porque se você tratar cada planta, cada árvore, cada pedra, cada caminho dessa terra, às vezes você passa no meio de um caminho de terra, tem espírito que vive ali. Tem encruzilhada
Encruzilhada não é só negativa. Tem encruzilhada que tem encanto. Se você passar com respeito em todos os lugares e tratar com respeito cada planta, cada pedra, cada irmão do teu lado, como se fosse sua própria mãe, o mundo ia ser muito melhor. Isso é ensinamento dos olhos rasgados lá dos Orientes. Se você trata todo mundo como se fosse sua mãe, Deus vai estar presente. Porque é aí que vai estar queimando o Espírito Santo dentro do coração de cada um. Nossa. E encruzilhada é ponto de força, mas pode existir uma construção astral que a gente não consegue ver, organizada por espíritos elevados, né? Em nível Naquele diferente. Filho, vocês falam muito hoje em dia, na tarde da dimensão. Você fala que a dimensão é de 1, é de 2, é de 3, é de 12. Mesmo lugar onde tem um ponto de força de Exu, pode ter um ponto de força de encanto. Pode ter um ponto de força para poder conectar com esses outros que você fala de outros mundos. Então, aquele mesmo lugar é um ponto que, se você souber trabalhar a camada que ele está ocupando, ele pode ser ocupado por vários ao mesmo tempo. É como o espírito que se manifesta num médio da Umbanda. Pode ser um caboclo, pode ser um preto velho e uma criança, sendo que é o mesmo espírito trabalhando em seus níveis diferentes de consciência e de capacidade de trabalhar. Tá enrolado, né, filho? Não, tá bom, tá bonito. Eu ouvi falar, o Pai Benedito disse que tem muito mestre ascensionado que vem como Preto Velho, Caboclo e até Exu e Pombogira. Essa vida é um mistério muito grande, filho. Nós está trazendo umas pequenas plantinhas só para você saber plantar, que aí você mesmo vai saber regar e aprender depois. Mas tem muita gente muito grande que às vezes você pensa assim, aquele nego velho ali é fraquinho, às vezes é uma entidade de muita luz, filho. Nossa. Abre mais o coração, em vez de falar, em vez de ficar olhando assim, aquele fio querendo jogar, quando você apontar o seu dedo para aquele, lembra que os outros 3 dedos estão apontando para você. Você que tem muito estudo, aquele, não é só você, qualquer um que tiver muito estudo, tende a querer procurar problema nos outros. É mesmo. Não adianta querer procurar o que é certo, o que é errado, o que é fingimento, não é fingimento. Dentro de uma religião de simplicidade, o que ele vai achar? Ele vai achar problema em tudo. Ele só não vai achar problema em si. Porque para achar ele vai precisar de uma coisa chamada espelho, né, filho? E muitas vezes ele vai cobrir o espelho porque ele não vai querer enxergar a mesma imagem. É aí que mora o diabo. O diabo tá aí, filho. Eita. Mora o diabo. Nossa. O diabo é um divisor. Então, essa pessoa que vê um vídeo, ouve uma canalização, um médium, uma entidade falando através de um cavalo, a pessoa que ouve podia se concentrar mais na comunicação, no conteúdo da comunicação, né? Ah, mas é isso que nós quer que faça. Muitos, filho, tem padres e padres, não tem, filho? Sim. Tem um que gosta de ir lá na igreja da Santa Rita, outro vai na igreja do Sagrado Coração, outro vai na igreja de Santa Aparecida, outro vai no Divino Pai Eterno, cada um vai numa igreja porque o padre é diferente. Mas o livro é o mesmo. Mas vai porque o padre está diferente. O padre é melhor, o padre é pior. Esquece do padre, filho, e vai ler o livro. O povo vai lá na igreja do Sagrado Coração porque eles fazem uma música melhor. O ensinamento é Jesus, não é, filho? Então busca Jesus dentro do seu coração. Fica olhando assim. Tem muita gente, tenta entender, filho, que às vezes aquele ali fala assim, aquele ali está fingindo. E está fingindo mesmo. Muitas vezes está fingindo mesmo. Mas tenta entender a carência daquele filho lá. Pode ser que até amanhã, aquele que fingia vai estar enxergando tudo que aqui, ó, que nós estamos cruzando aqui agora, e vai mudar seu jeito de agir. Nada é feito por acaso, filho. Nenhuma foi assim, ela cai de cima da árvore se não for da vontade de Deus, se não for do conhecimento espiritual, filho. Nós sabemos tudo que está acontecendo. Eu não sou divino. Eu não sou divino. Mas as coisas que eu estou falando para você aqui, ó, já faz uns dias que eu estou querendo vir falar. Que bênção.
Então, pois é, foi essa proposta que eu coloquei, que me ensinaram as entidades guias desse trabalho, através da intuição, é o seguinte: a pessoa vem, eu não tenho que julgar se ela está fingindo, se ela está, primeiro que ela está se expondo, né? Que ela disse que acredita na religião e quer representar bem a religião, que ela está trazendo o aparelho dela. Então, se ela está fingindo, ela mesma vai cair por si só. Uma hora ela vai aprender, porque as coisas, elas são sempre evolutivas, né? Olha lá. Tudo, na hora dela, ela vai aprender. E como eu te disse, a Maria estava com o espírito ou não estava, ela estava corando do mesmo jeito. Nossa. É aquela pessoa que às vezes está fingindo mesmo. Ela sabe que ela está fingindo. Mas ela está fazendo aquilo porque ela é carente. Ela tá operando uma cura ali, não tá? Tá. Sabe quem é que está curando? É Deus que está curando ela. Nossa. E naquele momento ela está fingindo. E sabe disso, ela já tem a consciência. Daqui a pouco ela para com a palhaçada. Que quem cura é Deus. Se Deus está fazendo ela pensar nesse momento, está falando para vocês, mostrando para vocês que vocês são ser pensante, e tem uma hora que a palhaçada cessa, filho. Só o que é verdadeiro permanece. Porque só a verdade fica, filho. Nossa. Só a verdade. Tem uma hora que a palhaçada cansa. Eu estou falando de todas as religiões, filho. Sim. Quando não tem Deus de verdade, aquilo sucumbe, viu, filho? Certo. Sucumbe mesmo. E às vezes uma pessoa diz assim, Pai Joaquim, o diálogo com os espíritos agora ficou fraco, ficou ruim. Mas isso nunca vai ficar fraco, porque tanto o bom como o ruim traz a oportunidade da gente decidir por si só o que é bom, o que é ruim. Não é que ele já ficou com fraco, ele já matou a curiosidade dentro de umas coisas. A pessoa está escutando essas coisas como se fosse aqueles... Vocês não ficam de noite assistindo aqueles programas lá, de ficar todo dia que tem uma historinha? É. O espírito não vem na Terra para contar historinha. Né, filho? Se vocês têm esse meio agora de falar com nós, desagradecido, que você está prestando atenção. Assim, às vezes uma simplicidade de uma entidade tem muito mais coisa profunda para se aprender do que naquele mais conhecedor de todos os livros. Nossa. Então, vamos baixar um pouco mais a crista, né, filho? Porque às vezes é igual o senhor falou, um momento, uma palavra bem colocada pode ser a gota d'água que a gente precisava para virar tudo aquilo que a gente é capaz. É a sementinha, filho, do jeito que é plantado. Eu já falei da outra vez. No meio de um monte de coisa sábia, se você é um marmoteiro, você vai plantar no meio daquelas palavras bonitas, você planta uma sementinha do mal. Aí aquilo vai nascer na pessoa. Agora, se você é espírito de luz, você vai plantar um monte de coisa. Pode falar na simplicidade. Mas eu estou plantando uma coisa boa. Eu não estou me defendendo, não. Não. Falando que qualquer um que você tenha boa intenção com você. Aquela planta vai florescer. Mas é que vocês começam a fazer o trabalho começa a virar de tudo igual, as pessoas pedem a vontade de falar, tá ficando fraco, ficando bom, ficando... O que pode ser fraco para você, pode ser forte para os outros. Essas minhas palavras aqui, eu tenho certeza que hoje vai entrar dentro, enfim, vai ficar fincado, feito um farpão nas pessoas. Farol. Aqui. Escuta, é isso mesmo que você tinha que escutar. Porque se eu ficar só agradando, filho, falando coisa bonita, da luz que nós temos do lado de cá, como é que nós faz para chegar lá, como faz para chegar cá, aí vocês também não evoluem. Tanto nós como vocês tem que evoluir junto, filho. Isso. Vocês são os cavalos que nós vem cavalgar. Viva. Se o cavalo tá manco, eu não consigo trabalhar. Nossa. E o caboclo, eu falei ontem, Pai Joaquim, com o caboclo 7 flechas do Oriente. O senhor tem que ver o cuidado dessa entidade para dizer assim, vocês me perdoem que se eu plantei uma sementinha ruim dentro de vocês, eu vou dar um jeito de tirar.
Porque às vezes também, filho, às vezes a sementinha não vem de nós. Às vezes você tem uma sementinha que já está plantada aí. Você só precisa da tal da chuva criadeira. Se nós falamos com a chuva criadeira em cima. Chuva criadeira, quando chove, a sementinha brota fácil, chuvisco. Então, se você precisa só do meu chuvisco em cima da sua sementinha, era dentro do você que estava, não fui eu que plantei, não. Vigiai e orai. Olha. Mas e o cuidado dele é de dizer assim, não é minha intenção, mas se alguma coisa que eu falei você conseguir transformar em coisa ruim, saiba que não tenho parte nisso, não é uma coisa que eu quis. E já pediu perdão por isso. É porque vocês também são ser pensantes, né, filho? Às vezes nós uma coisa vocês interpretam a outra. E ainda sofre e joga a culpa no você. Às vezes a entidade está falando uma coisa e você está entendendo outra coisa, porque tem coisa que tem que ser desenhado mesmo, né, filho? Cada um tem um ponto de visão de um lado. Não é todo mundo tem mesmo berço, né, filho? Nem um dedo é igual a outro. Então, não é papel de quem ouve esses diálogos querer adivinhar se estava incorporado, se não estava, e se era a mesma entidade que está falando em duas personalidades. Filho, se tiver dúvida, será aquilo ali está parecido? Eu acho que é o mesmo espírito. É porque é mesmo. Muitas vezes porque é mesmo. Como eu falei para Sunsê. Tem hora que eu vou te chamar de tu. Tem hora que eu vou te chamar de você. Tem hora que eu vou te chamar de C. Tem hora que eu vou te chamar de Sunsê. Tem hora que eu vou te chamar de voz em C. Mas você sabe que eu estou falando com C. Isso é assim. Tem hora que eu vou falar de um jeito ou outro. Eu só estou colocando uma roupagem e colocando um jeito que você consegue me entender. Agora, ficar caçando chifre de cabeça de cachorro, filho, cata o livro e vai estudar. É aquele desespírito que é muito bom para quem gosta de falar demais. Isso aqui é uma bronca pro meu cavalo também, que gosta de ficar reparando os outros, viu, filho? Eita. Mas é que ele gosta também de se precaver, né, pai? Para não pegar qualquer porcaria e ouvir e se alimentar daquilo. Quando eu falo para vigiar e orar, vigiar e orar não é só para vigiar também, né, filho? É para fazer os dois. Tem que abrir um pouco o coração, filho. Outra coisa que a gente ouviu desse caboclo maravilhoso é que vocês aí do outro lado ficam muito felizes quando um filho ouve uma coisa ruim e procura fazer daquilo bom na sua vida e não espalhar e tentando fazer o outro ser mal visto. É isso que nós estamos plantando, né, filho? Quando uma palavra que eu falo aqui, que eu estou vendo que tem muita gente está escutando isso aí, eu consigo reverter a situação da pessoa, que ela estava nervosa, ficou mais calma, se ela tinha desesperançosa, ficou com esperança, ela teve um ente querido que partiu, e ela consegue ter um pouco de esperança que ela vai ter contato com essa pessoa. Se ela tinha falta de fé, passou a ter fé, primeiro ela vai ter dúvida, depois ela vai acabar tendo fé. Isso já é um trabalho fiz. Olha, como eu falo, isso é uma santa paga para nós. Já está plantado, eu já estou mais... Olha, como o nível de espiritualidade que nós conseguimos trabalhar com vocês me eleva tanto, filho. Me deixa em tanta paz. Meu trabalho se torna tão válido por tudo que eu faço para vocês, filho. Me deixa até arrepiado de ver como vocês estão evoluindo. Então nós tudo está crescendo junto. Se você cresce, esse nego velho cresce também, viu? Nossa, que bênção, pai Joaquim. E então eu vi que o senhor sentiu então vontade de vir falar com a gente. Mas como é que funciona aí então? Fala um pouquinho disso. A pessoa ouve o vídeo, pensa uma coisa, e se for uma coisa forte que várias pessoas estão pensando, o senhor anota, é uma dúvida que eu vou esclarecer com o menino da próxima vez. Isso que eu estou falando hoje é uma coisa que já estava dentro do Kamatuê de muitos aí. Aqueles que não sabem o que é Kamatuê vão falar que é cabeça, né, filho? Aí tem que traduzir. Mas aí, estava lá dentro, estava na sementinha da dúvida. Então eu acho que eu tinha que falar isso para vocês. Se eu fui um dos primeiros que começou a estar presente no seu trabalho aqui, filho, foi. Eu tinha que dar também esse esclarecimento das pessoas do meu jeito, e
ajudar o filho a pensar. Muitos horas que eu sair daqui dessa incorporação, vão falar, é o diabo falando. E muitas horas que eu sair daqui, vai falar assim, ele estava certo. Eu só quero que pense. Pense e reflete na sua cabeça se você está fazendo direito ou se está fazendo errado. Eu só quero que tenha fé. Se começar a ter fé e fazer se liga com Deus, se apega com Deus e bota Maria na frente. Se Maria for na frente dos seus caminhos, filho, olha, vai cair. Pétalas de 1000 flores vão cair nos seus caminhos para que ele se torne mais suave. Filho. Bota a fé na frente, que as pétalas das flores de Deus vão tornar os seus caminhos muito mais suaves. Pai Joaquim, olha, então, se alguém está fascinado pela Umbanda, quer começar, quer buscar um terreiro, e me pergunta, eu digo assim, olha, você tem que ir num terreiro que não aceita maldade, não cobra e não mata bichinho. É um caminho bom. Mas eu vou lhe falar uma coisa, filho. Não pode fazer só crítica. Pode falar. Às vezes vai ter trabalho em algumas pessoas. Você fala de matar bichinho. Eu sou contra matar bichinho também. Eu também sou contra. Mas eu já vi gente que está num estado tão difícil, de uma obsessão tão forte, que eu já vi precisar matar bichinho. Porque hoje, é assim, se você vai na mesa branca, não vou falar que nenhum é mais forte e nenhum é mais fraco. Mas o caso de que você não vai de diferente doutor para curar diferentes coisas? Sim. Às vezes a pessoa está com um buraco tão grande na arma que a Umbanda vai levar muito mais tempo para poder tirar todas aquelas cracas. E se conseguir, se for no homolocô, não estou falando para ir nas outras linhagens, estou falando no homolocô que é meio virado. Se ela for no homolocô, no inquice, essa linha que faz uma matança, para poder, eles fazem uma troca de energia e conseguem fazer o sangue do bichinho que derramou. Eu tenho muita pena de bicho de 4 patas, mas tenho menos pena dos bichos que têm menos consciência. Se ele faz, porque assim, filho, se faz a matança de uma penosa e a troca da energia daquela penosa vem substituir a falta de energia que aquele corpo estava carecendo, a penosa doou energia para ela. E é feita uma oração, ela não é morte em vão. Sobe a oração para que a penosa encontre a sua raiz originar e que a sua raça prospere muito mais. Quando é feita uma matança de um bicho, é como cortar uma planta. Você corta um galho e você faz uma oração, uma metalização, para que aquela planta tenha mais força. Se eu pego um bicho e faço um sacrifício, eu sou contra, filho. Se vai matar uma penosa, mas se teve que fazer, fez o serviço e encomenda aquela arma daquela penosa para que a raça dela tenha mais força e venha em maior número. Então, assim, eu não estou defendendo um nem defendendo o outro, estou falando de coisa que eu já vi acontecer. Né? Com o tempo, filho, não vai carecer mais de matar nada. Mas se vocês são assim e tem esse tipo de religião, quem sou eu para criticar, filho? Agora, falando assim, aquela entidade precisa de oferenda, aquela entidade precisa de café. Eu, ultimamente, tenho tomado bastante café. Eu tomo café porque eu tenho um jeito de trabalhar com café que eu consigo transformar o café em planta. A planta de cura do meu cavalo para eu poder trabalhar melhor. Mas isso é prosa para outra hora. Muitas vezes você vai ver um despacho feito lá, uma oferenda feita mesmo no Cruzeiro para Preto Velho, falando, Preto Velho vai comer aquele pão, beber aquela água? O pão nós não vai comer. A água nós não vai beber. Mas nós vai ver. A água que você teve a preocupação de tirar da fonte, eu levar para nós beber lá. E eu vou ter preocupação do tempo que você ficou na frente do forno para ver o pão crescer e desejar que o pão cresça para poder fazer oferenda para nós. A oferenda que é feita dessa forma, de boa vontade, nós ficamos muito agradecidos e falamos, esse filho é um filho de fé. É mais um teste de fé, filho, do que para nós e para vocês. Fala assim, ele tem fé em mim. Aí essa é uma verdadeira oferenda. E oferenda se faz desde que o mundo é mundo, filho. No passado, Deus recebia a morte até de holocausto de bois, deixasse. Oferecia boi, oferecia carneiro, oferecia cordeiro, oferecia galinha, oferecia farinha, oferecia... Olha, Deus se deixasse, filho, Deus tinha mais uma dispensa bem completa lá no céu. Ele foi enxergando
Não há mais necessidade. Hum. O tempo todo, essa religião que faz a matança vão deixar de fazer esse holocausto. Tudo tem sua devida proporção e a hora certa de começar e cessar. Entendi. E no caso de uma oferenda, por exemplo, ela também pode ter o efeito, né, Pai Joaquim, de a pessoa falar assim, estou abandonando o estado de espírito que está sintonizado com o problema e agora então estou adentrando num estado de espírito onde mora a solução. Isso, ela funciona como a oração que se manipula, filho. Se eu cato um punhado de arroz cozido, passo arpiste, eu isso nele e esfrego. Quantos anos você tem? Se você tem 30, eu passo 30 bolinhas daquilo no você, para tirar o egum, para despachar a coisa ruim que estava com você, aquilo é uma oração que se manipula. Em vez de ficar rezando, eu estou manipulando. A mente da pessoa que está sendo limpada naquele momento, ela vai falar, eu estou fazendo isso com fé. E ela se limpa. Nossa. A mente é um mistério, filho. A mente e o espírito são um mistério. Tem que saber usar os dois. Bom, mas eu estou muito bom de prosa, já passei tudo que eu queria falar. Isso para passar para você. Então, só antes então, do senhor passar a mensagem final, explica pra gente então a importância de ter responsabilidade por aquilo que a gente vê nos outros. Porque não é assim, Pai Joaquim, se eu vejo na fala do senhor um monte de inconsistência, é tu, e é voz me ser, e é trabalho, e é trambuco, e aí eu vou ficar triste, o que vai acontecer comigo? Eu vou me fechar pro seu aprendizado, pro seu conhecimento, né? E aí você vai ficar só querendo atirar as flechas e não vai aproveitar nenhuma das palavrinhas que eu vou querer dizer. Às vezes você quer atacar o médium. Às vezes você quer atacar a entidade. Mas você mesmo não está tendo a caridade de querer receber as palavras, né, filho? Nossa. Uma palavra ou outra deve estar certa. Senão eu não ia estar vindo de lá da Aruanda e ficando aqui esse tempão com você. Alguma coisa tem que estar falando certo. Porque se eu estiver enganando você, filho, reza por mim, que eu acho que eu vou parar no meio dos infernos. Imagine, Pai Joaquim. O senhor é uma beleza. Então, e também mostra que a pessoa está precisando se reformar, né, Pai Joaquim? Porque ela está procurando, não sei que ela está procurando atenção, seria isso? Muitas vezes é procurando atenção e querendo ser melhor que os outros. Quem é melhor que os outros já nasce melhor que os outros, filho. Jesus, quando nasceu, já era melhor que os outros. Os que são melhor, são melhor. Os que são normais, são normais. Os que é pior. Já nasce assim. E Deus não vai desconsiderar nenhum deles. Porque não tem um dedo que é igual ao outro. O senhor está querendo dizer que aquilo que eu sou não precisa de palavra e nem nada que já me descreve. Filho, querer ser um médium mais do que você é, chama cobiça. E cobiça é pecado. Né? E também não querer enxergar um pouco de sabedoria na palavra de uma entidade mais simples, isso também é ignorância. E a ignorância, chamar a entidade de ignorante, é uma ignorância muito grande. E é a sua ignorância que tem que ser tratada como se fosse doença. Porque você você tomou 2 copos de ego puro quando nasceu. E vamos dizer assim que a pessoa tivesse certo e existisse mesmo uma entidade ignorante. E daí? Ela está colocando a cara para bater, ela está se arriscando, ela está fazendo o melhor que ela pode? Mas e por que ela não faz melhor? Então, antes de clicar. Ela não recebe um guia de luz? Porque ela não recebe São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo deve estar bravo com ele, que eu estou falando muito nome. Depois, filho, passa um decreto do Miguel Arcanjo para os filhos. Tá. Para poder, junto com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Vou colocar. Tem uma limpagem para tudo. E assim, a mensagem que eu tenho para passar para vocês é isso. Não vamos firmar no seu arco e na sua flecha contra os outros. Baixa um pouco isso. Tenta colher um pouquinho das palavras. Às vezes uma palavrinha que o preto velho, o caboclo, qualquer linhagem está falando ali, pode estar servindo para você. Seja mais humilde, filho. Seja mais humilde. Aquele que é humilde de coração e abre mão da sua vaidade de conhecimento de tudo, vai achar muito mais rápido
a porteira aberta do céu na hora do seu desencarne. Mas vigia e ora. Sempre. É isso que eu tinha para falar para você. Graças a Deus, Pai Joaquim. Salve, Suci. Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Salve. Eu disse que as pétalas de 1000 flores caem sobre o seu caminho para que ele se torne mais suave. Que assim seja. Nossa Senhora lhe abençoe, filho. Nossa Sabe? Senhora. Salve. Graças a Deus. Oi. Fernando Parada? Fala, Jefferson Viscardi. Olha, como é que você está se sentindo? Tô bem, tô bem. Olha, eu não tenho palavras para agradecer, viu? Nossa, cada médium, você não faz ideia, cara. Cada médium que faz isso que você fez agora, com tanto carinho, com tanto zelo, é uma bênção de Deus que não tem como agradecer com palavras, viu, Fer? Muito obrigado, viu? Depois vamos ver o resultado de tudo isso lá na frente, né? Vamos. Então tá certo. Deus abençoe e que também Ele permita que nós possamos trabalhar ainda muitas outras vezes juntos com o Pai Joaquim e outras entidades também. Tá bom, tá. Obrigado, Fernando. Tchau. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas.